Bem, pessoal, vamos abrir o nosso livro aí na página 140. Vamos ler um texto diferente. Observe o texto a seguir. O que você imagina que vai ler? Será notícia? Será poema? O que será? Vamos lá? A onça, a anta e o macaco. Personagens. Temos aqui, logo no início, indicação dos personagens. Onça, anta e macaco. E também do cenário. O cenário vai ser uma clareira na floresta. Olha, bem diferente esse formato de texto, não é? Vamos continuar. A onça, a anta e o macaco voltam alegres de um jogo de bolas de gude contra outros animais da floresta. Sentam-se no chão e a onça entrega à anta uma sacola cheia de bolinhas. Onça. Olha aqui, Esse personagem é que vai falar. Por isso que tem o nomezinho dele aqui antes da fala. Vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanduá otário? Anta, você conta e divide. Aí, anta, deixa comigo. A anta começa a repartir as bolinhas em 3 partes iguais. O que você está fazendo? Aí a anta vai. Tem 15 bolinhas no total. Estou dividindo por 3. Acabando de repartir, pronto, deu 5 bolinhas para mim, 5 para o compadre macaco e 5 para a senhora dona onça. A onça levantando-se furiosa. O quê? Aí anta, 15 por 3, 5 é. Aí onça, isso é lá a divisão que se faça, sua anta. Aí anta, mas... Aí a onça partindo para cima da anta. Mas o quê? A apavorada anta cai morta de medo. Bem feito. Hoje minha janta vai ser carne de anta. Ela olha pro macaco. Divida você por 2. Tranquilamente, o macaco recolhe as bolinhas, junta todas e retira apenas uma bolinha para si. É o macaco. A senhora dona onça pode ficar com o resto. A onça, um pouco surpresa, vai ficar só com essa, seu macaco. É o macaco. É uma divisão justa, senhora dona onça. Aí a onça, tô gostando de ver. E desde quando você aprendeu a dividir tão bem assim? É o macaco, olhando desolado para a anta morta. Desde que a comadre anta aqui partiu desta para melhor. E ele olha para a plateia. Olha só que indicação aqui. A desgraça de uns pode servir de lição a outros. Olha aqui a moral. Isso aqui é a moral dessa história. E qual história que costuma ter moral? Que tem personagens que falam, que a gente já estudou. É a fábula, né? As fábulas tem personagens que agem como seres humanos. Eles falam, né? Eles se expressam como seres humanos, agem como seres humanos. E aqui temos animais como personagens que se expressam e falam como seres humanos? Temos. E o que mais nós temos aqui? Nós temos, além da indicação dos personagens do cenário, nós temos, cada fala tem indicando aqui quem vai falar seu personagem antes, A onça, a anta, né? Aqui, onça, anta, aqui, o macaco que vai falar. E entre essas falas, tem algumas que indicam o que os personagens devem fazer ao entrar na cena. Tem indicação de como o personagem está se sentindo. São indicações de como os personagens vão entrar na história, como eles vão se comportar, quais as expressões que eles vão fazer, indicação de como eles vão fazer para demonstrar o que eles estão sentindo, né? Então vamos ver algumas? Olha aqui, depois da fala, deixa comigo, aqui da anta, vem aqui a anta começa a repartir as bolinhas em 3 partes iguais. Então depois que ela falou deixa comigo, o texto disse que é para ela fazer isso aqui, começar a repartir as bolinhas em 3 partes iguais. Isso aqui chama rubrica, tá? Então, o que são as rubricas?
A gente vai ver mais ali na frente, que são as indicações de como a cena deve ser feita, tá? Isso são as rubricas, tá bom? Tem mais aqui, ó. A Anta disse aqui, tem 15 bolinhas no total. Estou dividindo por 3. Aí tem um parênteses aqui, ó. Isso aqui é um parênteses, né? Acabando de repartir. Então, quando ela terminou de repartir as bolinhas, lá na cena que ela tá fazendo, ela falou, deu 5 bolinhas pra mim. 5 pro compadre macaco e 5 pra senhora dona onça. Aí a onça, levantando-se furiosa, olha só aqui, ó. Ela não tá falando isso. Ela falou, o quê? Então, essa expressão o quê, essa fala dela aqui, vai ter que ser dita ela levantando-se furiosa. Então, quando ela for falar o quê, ela vai levantar furiosa e vai falar o quê? Entende? Então, são rubricas. São indicações de como a onça vai fazer essa cena, tá? Aqui ela tá furiosa. E tem outras aqui, ó, partindo pra cima da anta, apavorada, a anta cai morta de medo, apavorada, olha. Tranquilamente o macaco recolhe as bolinhas, ó, um pouco surpresa, olhando desolado para a anta morta, viu? E aqui no final tem uma coisa interessante, cai o pano fim. Que pano é esse? Bem, você já percebeu que tem uma fala para cada personagem, né? E tem a forma de como eles vão falar no texto. Isso quer dizer que esse texto é um texto para ser encenado, é um texto de teatro, é um texto dramático. É uma fábula para ser encenada, né? Por que é uma fábula? Porque tem personagens que agem como seres humanos e esses animais têm falas aqui que algum ator vai fazer, né? Vai fazer no teatro, vai encenar essa história aqui, de acordo com como o texto está mandando. Então vamos lá. Você gostou da história? Coloca aqui sim ou não, né? B. Achou difícil de ler o texto nesse formato? De falas? Você achou difícil de ler? Coloca aqui sim ou não. Você já tinha visto ou lido um texto para ser representado? Como este, um texto que é para ser encenado, né? Para ser apresentado para a plateia, tanto é que lá tinha plateia, não é? Vira-se para a plateia. Coloca aqui sim ou não. Se a classe fosse encenar a peça, que personagem você gostaria de representar? Não, você queria ser quais daqueles personagens lá? Coloca aqui e diz por que você queria ser esse que você escolheu, tá bom? Vamos ler aqui. O texto dramático é escrito para ser representado. As personagens e o lugar onde se passa a cena são apresentados no início do texto. Nos diálogos entre personagens, cada fala é indicada pelo nome da personagem. Então, voltando aqui, ó, a gente pode ver que, ó, cada fala antes tem o nome do personagem que vai falar, tá vendo? Cada um tem sua hora de falar. 2. Para representar esse texto num teatro, quantos atores são necessários? Bem, o número de personagens é o mesmo número, né, de atores que vão ser necessários para apresentar no teatro essa peça. Então você olha lá quantos personagens tem para saber quantos atores vão precisar para fazer essa peça. 3. Releia esse trecho do texto. Onça, vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanho do altar? Anta, você conta e divide. Anta, deixa comigo. Quem são os personagens que conversam nesse trecho da peça? Como que você sabe os personagens que estão conversando aqui? Tem a indicação deles antes, né? Então você coloca o nome dos personagens aqui, desses dois aqui que estão conversando. Sublinhe no trecho a fala de cada personagem. Então, isso aqui é tudo fala? Isso aqui é fala? Se for, sublinha, tá? Fique sabendo, o autor do texto dramático faz indicações de como deve ser feita a cena. Essas indicações são chamadas rubricas.
foi o que a gente viu aqui, ó, que a Pro até marcou aqui de verdinho algumas, tá vendo? São as rubricas, são indicações de como deve ser feita a cena. Copie uma indicação de movimento que a personagem deve fazer. Então você volta aqui no texto e copia aí, ó, dessas verdinhas aí que a Pro marcou, uma indicação de movimento, né? Que o personagem vai se movimentar, dizendo que ela deve fazer aquele movimento naquela cena. Então procura aqui, ó, levantando-se é um movimento? É, né? Então você vai procurando, coloca uma asinha só aqui para pôr. 5. Copie agora uma indicação de como a personagem está se sentindo, tá? Então, como que a personagem está se sentindo? Sentimento, né? De medo, de apavorada. 5. Copie agora uma indicação de como a personagem está se sentindo. Então, tem lá, né? Se ela tá furiosa, se ela tá apavorada, quando ela cai morta de medo, tá surpresa, quando ele olha desolado. Então copia uma asinha lá pra Pro e coloca aqui. Uma indicação de como o personagem está se sentindo naquele momento. 6. Releia. Onça. Isso é lá a divisão que se faça a sua anta. O que a onça quis dizer quando chamou a anta de sua anta? Será que aqui, ó, quando ela falou isso é lá a divisão que se faça sua anta, ela chamou a anta só porque ela era uma anta mesmo? Ou ela quis dizer outra coisa com isso, chamando ela de sua anta? Coloca aqui para Pro. O que você acha que ela quis dizer quando falou essa expressão sua anta? 7. O macaco dividiu as 15 bolinhas por 2. Ficou com uma e disse que essa era uma divisão justa. Ele achou realmente justa a divisão? Por que ele disse isso? Então aqui na 7, um macaco dividiu, só ficou com uma para ele. Você achou que ele fez uma divisão justa mesmo? Ele disse que fez. Mas por que você acha que ele disse que fez? Porque essa divisão não é justa, né? Ele só ficou com uma. Lembra lá da anta, quando ela fez uma divisão justa, o que aconteceu com ela? Será então por que o macaco disse que essa divisão era justa? Coloca aqui para Pro. 8. Localize o nome do autor e o título do livro. Então, vamos lá. Voltando aqui no final, olha, nós temos o nome do autor e o título do livro. O nome do autor, José Carlos Aragão. No palco, todo mundo vira bicho. É o título do livro. Novas fábulas de Esopo adaptadas para teatro. Então, o José Carlos Aragão, autor, foi em Novas Fábulas de Esopo e adaptou a história de Esopo para fazer essa peça de teatro aqui com essas falas. Aí aqui diz: em que o autor se inspirou para escrever A Onça, a Anta e o Macaco? Ele se inspirou em uma fábula de Esopo. Por quê? Porque essa é uma história de Esopo, tá? Que é um autor de fábulas muito conhecido, e ele se inspirou e escreveu essa peça de teatro em cima da história de Esopo, tá bom? Então você vai colocar aqui que ele se inspirou em uma fábula de Esopo, aqui na letrinha A. B. Qual é a moral dessa história? Bem, a gente sabe que a moral é aquela lição que a história traz pra gente, né? Essa fábula aqui em forma de texto dramático, né? Ela trouxe também pra gente uma lição aqui no final, olha. A desgraça de uns pode servir de lição a outros. Às vezes a moral vem escrita assim, ó. Às vezes não, tá? E essa aqui veio. Então, temos aqui uma moral. A desgraça de uns pode servir de lição a outros. Então, essa é a moral da história, tá? Você pode colocar aqui. 9. O que quer dizer cai o pano? Aqui no final tem cai o pano e fim. Como essa é uma encenação,
Olha só, temos até aqui pano vermelho, olha, no desenho, tá vendo? Que indica o quê? Aquelas cortinas do teatro que normalmente se fecham quando a história acaba, a encenação acaba. Então, cai o pano, quer dizer que as cortinas estão se fechando, as cortinas se fecham para terminar a história, né? Esse pano vermelho que normalmente tem nos teatros. Então, você vai colocar aqui, o que quer dizer cai o pano? Significa fecha-se a cortina, tá? E 10. Com 2 colegas, faça a leitura dramatizada do texto. Essa a gente não vai poder fazer, né, agora. Mas fiquem sabendo que o texto dramático é aquele para ser ensinado. E as expressões das falas tem que se tá surpreso, tem que falar aquela fala muito surpresa, tá triste, tem que falar aquela fala muito triste, né? Isso para fazer um teatro legal, um teatro bem feito e uma história bem encenada, né? Então é isso, galerinha. Hoje aprendemos aí mais um gênero textual, né? Um texto dramático, né? É uma fábula em forma de encenação feita para ser apresentada para outras pessoas. Então, faça aí. Beijos e até a próxima.